Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas que nos assistem. Me chamo Jade, sou graduada em Museologia pela Unirio e hoje estou responsável pela mediação da Mesa Cultura Popular na Unirio, a formação, os sentidos e usos das coleções, organizada por nós do Núcleo Multidimensional de Gestão do Patrimônio e de Documentação em Museus, no GEP, em função da exposição virtual Cultura Popular nas coleções visitáveis da Unirio. Essa exposição foi idealizada no âmbito do projeto Agenda Científica e Artístico-Cultural Unirio, Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. A mesa de hoje tem o objetivo de debater questões referentes à formação, à gestão e usos das coleções visitáveis da Unirio, bem como as relações dessas coleções com a comunidade acadêmica e a sociedade. Além dessa mesa específica, temos disponíveis aos visitantes mais 2 mesas gravadas que, respectivamente, abordam culturas populares, conceitos, práticas, formação de coleções e diálogos com a universidade e os saberes e os fazeres tradicionais populares. Nossa proposta é apresentar, no conjunto das 3 mesas, perspectivas e conexões entre as falas de pesquisadores, gestores de coleções e detentores de conhecimentos tradicionais. Os convidados dessa mesa são Ivan Coelho de Sá, graduado em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e em Pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em História da Arte e doutor em Artes Visuais, ambos pela UFRJ, professor do Departamento de Estudos e Processos Museológicos do DEPM e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, é diretor da Escola de Museologia e coordenador do Núcleo de Memória da Museologia no Brasil. Juliana Manhães é maranhense, artista brincante, graduada em Educação Artística, licenciatura plena em Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Artes Cênicas pela Unirio, pesquisadora e professora do Departamento de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da Unirio, faz parte do Boi da Floresta Brincando de Cazumba, coordenadora e atuante do coletivo As Três Marias, do projeto de Extensão e Cultura Coletivo Matuba e do Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias, NEPA. Márcia Valéria Brito de Costa é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências da Unirio, é bibliotecária da Unirio e diretora da Biblioteca Central. Obrigada, Ivan, Juliana e Márcia Valéria, por aceitarem o nosso convite. Algumas informações para a mesa e para todos que nos assistem antes de iniciarmos. Cada um terá 15 minutos para compartilhar experiências sobre a temática proposta. Depois da apresentação de todos, eu farei 2 perguntas para cada participante e, caso estes queiram, podem também interagir entre si. Agora, eu passo a palavra para o Ivan, que representa o NUMUS, Núcleo de Memória da Museologia no Brasil. Bom, gostaria de começar saudando a todos que estão acompanhando essa mesa virtual, este seminário virtual, cumprimentar a professora Elizabeth Mendonça, agradecer o convite para participar dessa mesa sobre a cultura popular nas coleções visitáveis da Unirio e dizer que é um prazer estar junto, virtualmente, com as colegas Márcia Valéria Brito e Juliana Manhães. A contribuição que eu acredito que eu possa dar sobre o NUMUS é exatamente falando sobre o seu surgimento, seus objetivos e como ocorre o processo de doação, né, dos objetos. Então, inicialmente, o NUMUS, né, eu gostaria de dizer que foi criado em 2005, em maio de 2005, ele tem mais de 15 anos de existência, e os objetivos principais do NUMUS são exatamente de coletar, preservar e divulgar a história e a memória
da museologia, do campo da museologia no Brasil. O NUMUS, o nome do NUMUS é Núcleo de Memória da Museologia no Brasil. E a partir de um marco muito significativo, que foi a implantação do ensino, da formação em museologia no país, com o curso de museus, que foi criado em 1932. A formação das coleções do NUMUS, elas têm duas fontes básicas, uma institucional, que refere-se exatamente às coleções, aos acervos históricos já existentes na universidade, que remontavam ao curso de museus do Museu Histórico Nacional, às coleções, aos acervos, aos documentos que foram trazidos de lá e que diziam respeito à história do curso, né? E estavam na Escola de Museologia, no Departamento de Estudos e Processos Museológicos, da EPM, e no Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, DFCS, antigo DFCS. Bom, estes documentos, esses acervos, foram remanejados para o NUMUS. O NUMUS não tem sede própria ainda, ele funciona nas instalações da Escola de Museologia, do departamento da EPM e também de alguns núcleos, como o NUPRECOM e o LADEX. E outra fonte refere-se exatamente às coleções particulares, que são doadas ao núcleo. Coleções particulares pertencentes a ex-alunos, a profissionais de museologia, museólogos que atuaram no campo, atuaram nos museus, atuaram em órgãos de patrimônio, associações de classe, né? E a maioria egressa do curso e grande parte também atuou no curso na docência. Bom, as características principais deste acervo acredito que seja exatamente a diversidade, porque, na verdade, o NUMUS ele pode ser considerado um misto de arquivo, de biblioteca e mesmo de museu, na medida em que ele tem um fundo arquivístico, um fundo biblioteconômico e também um fundo museológico, né? Por que isso? Porque essas coleções doadas ou remanejadas, elas têm documentos, jornais, clippings, fotografias, manuscritos, apontamentos, cadernos de aula, materiais impressos de congressos, seminários, fóruns, etc. E também livros, periódicos, revistas, anais de museus, anuários, que pertenciam a esses titulares dessas coleções, né? E também um acervo que eu diria, que eu chamaria museológico, que diz respeito a obras de arte, a coleções como de arte popular, como pinturas, esculturas, medalhas, desenhos, gravuras. Então, a característica é esse caráter bastante diversificado dessas coleções, né? E o interessante também é que essas coleções, esses fundos arquivístico, biblioteconômico, museológico, eles dialogam entre si na medida em que eles convergem para a atuação desse titular, né? Normalmente um museólogo, um profissional de museus. Então, tanto os livros, quanto os documentos, quanto os objetos, eles têm uma relação muito forte entre si. E eles remetem a vários temas relativos ao campo, à formação profissional, ao curso, à atuação em museus, ao associativismo, à criação de órgãos de classe, à promoção de eventos, a todas essas discussões que acabam convergindo
para importantes reflexões sobre a história e a consolidação e a formação do próprio campo da museologia. E aí, dentro dessas coleções, eu gostaria de destacar as coleções da Maria Augusta Machado da Silva e Gerardo Alves de Carvalho, né? E aí também fazer um parênteses sobre essa questão da cultura popular no curso, na formação da museologia, né? O curso, como eu disse antes, foi criado em 1932 e ele tinha disciplinas que tiveram grande protagonismo no país, inclusive as disciplinas de arqueologia e etnografia, que é onde eram trabalhados esses conteúdos relativos à cultura indígena, cultura negra, cultura afro-brasileira, arte popular, etc. Né? Essas disciplinas foram desmembradas. Em 1944, numa reforma, surgiu uma disciplina específica de etnografia e outra específica de arte popular. Em 1944, quando não tínhamos ainda nem sequer um museu específico de arte popular. E, na década de 70, com várias outras reformas, essas disciplinas deram origem de etnografia, por exemplo, às atuais disciplinas de antropologia. E a partir dessa explicação, eu gostaria, então, de dizer, né, sobre essas duas coleções, o Gerardo de Carvalho e a Maria Augusta Machado. Ambos foram contemporâneos do curso, foram alunos numa mesma época. Maria Augusta Machado formou-se em 1947 e Gerardo Alves de Carvalho em 1948. O que elas têm em comum, além de serem museólogos e terem atuado na museologia, é porque ambos despertaram um grande interesse por esses temas da cultura popular. Maria Augusta Machado, ela trabalhou em vários museus, trabalhou no antigo órgão de patrimônio do Estado, que era o INEPAC, trabalhou no Museu da Cidade, trabalhou no Museu Vila Lobos, e ela era uma pesquisadora autônoma, e ela foi uma das pioneiras do estudo de arte popular. Ela se debruçava muito sobre as questões de religiosidade, as questões de sincretismo afro-brasileiro, e ela trabalhava muito a questão dos arquétipos, das conexões que havia, por exemplo, entre a escultura africana e a escultura grega do período arcaico. E, além de várias outras, ela fez pouco antes de falecer, ela publicou um livro sobre São Sebastião, onde ela trabalha muito essas questões dos arquétipos e do sincretismo. E a coleção dela vai ter muito obras, né, ligadas principalmente em cerâmica, e principalmente do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, da Bahia, de Pernambuco, né? Era uma coleção bastante diversificada, mas sempre voltada para a arte popular. A coleção do Gerardo de Carvalho tem um diferencial. Ela era uma coleção didática, era uma coleção que ele organizou ao longo de mais de 20 anos, quando foi professor do curso. Então, era uma coleção, eram objetos que davam suporte às aulas que ele oferecia no curso. Mas ele também era um especialista em cultura afro-brasileira, ele era não só um interessado, um estudioso, mas também um iniciado nas religiões afro-brasileiras, e ele ofereceu a disciplina de etnografia e participou, na década de 70, da transformação dessa disciplina em várias disciplinas de antropologia. A coleção dele também é bastante interessante, porque tem instrumentos musicais, como o agogô,
como o reco-reco, tem vasos rituais em cerâmica, né? E também uma rica coleção de todo o material didático que ele usava nas aulas, como pranchas, como slides, como fotografias e fichas. Então, é uma coleção bastante rica, o mesmo acontecendo com a coleção Maria Augusta Machado, que tem também textos, apontamentos, fotografias dela, textos dela, alguns até inéditos, em relação à cultura popular. E o sentido que eu vejo nessas coleções é exatamente um sentido de ressignificação, porque, na verdade, esses objetos dessas coleções, eles têm um potencial imenso de pesquisa, os objetos em si, né, como objetos de arte popular, né? Além disso, eles traçam esse estudo, eles apontam, eles dão subsídios para esse estudo dessa formação no curso de museologia, da formação do profissional de museus, né? E bem como para a atuação deles nos museus, né? Então, na verdade, aí seria um sentido de uma metamuseologia, na verdade, em que essas coleções, elas permitem esse olhar sobre o profissional, a formação, o museu e a própria museologia. E também como uma parte aplicada, né, na medida em que os objetos, as coleções, são utilizadas atualmente, né, no atual currículo do curso de museologia, nas disciplinas, na parte prática das disciplinas de informação e documentação museológica e museologia e preservação. Então, elas se tornaram objetos de estudo, né? No caso da documentação, esses objetos são utilizados para mostrar todo o processo de catalogação, de identificação, né, dos objetos, né, indexação, cada item, cada campo da ficha catalográfica, ela é trabalhada a partir desses objetos. Então, há uma pesquisa, e isso é como conteúdos práticos dessa disciplina de informação e documentação museológica 1. E, no caso da disciplina de museologia e preservação, elas são muito utilizadas para trabalhar a questão do diagnóstico do estado de conservação, né? De uma avaliação, de uma análise, né, do estado de conservação, e também sobre questões de manuseio, de transporte, de acondicionamento, né? E é feito isso exatamente nas aulas, né? É feito uma discussão, um projeto de como acondicionar essas peças a partir de suas características técnicas, materiais, etc. Então, eu acho que é um sentido de ressignificação desses objetos na atualidade, né? Na medida em que eles indicam isso, em que eles apontam para uma metamuseologia. Então, e uma função importante nessas aulas práticas do curso. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo à professora Elizabeth Mendonça, toda a equipe do NUGEP, por essa oportunidade de poder divulgar esse acervo, né, aos pesquisadores, aos estudantes de graduação, pós-graduação, tanto da Unirio quanto de outras universidades e instituições de pesquisa. Muito obrigado. Obrigada, Ivan. Sua fala foi muito enriquecedora para entendermos as coleções do Numões. Agora passo a palavra para Márcia Valéria, que representa a Biblioteca Central. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Elizabeth, a professora Elizabeth Mendonça, né, que nós dividimos vários projetos em parceria dentro da universidade, esse é mais um, né, e dizer que as exposições, né, que estão entrando agora no ar,
a terceira exposição, né, da Agenda Cultural, também é uma parceria entre a Biblioteca Central e a Coordenação de Cultura, né? E dizer que, nesse sentido, né, a parceria da Biblioteca Central com o NUGEP é um trabalho que vem se desenvolvendo há algum tempo e que, em breve, dará grandes frutos na internet, né? E dizer que, normalmente, a maior parte das coleções especiais das bibliotecas, né, elas são de origem bibliográfica, né? E, no caso específico da Unirio, né, nós temos uma condição diferente das outras bibliotecas universitárias, porque nós temos coleções que não fazem parte do normal de uma biblioteca universitária. Nós temos coleções diversas, né, que são mais características de arquivos e de museus. Essas coleções, né, demandam um trabalho muito específico que nem sempre os profissionais das bibliotecas conseguem realizar. Então, por isso, é fundamental um trabalho de parceria com os profissionais que atuam especificamente com essas coleções. No caso da Biblioteca Central, nós trabalhamos com coleções museológicas, e temos uma quantidade grande, razoável, né, dentro da realidade de uma biblioteca universitária, e coleções arquísticas. Então, nosso acervo de coleções especiais, ele se traduz em 3 áreas: a área bibliográfica, a área museológica e a área arquivística, né? Na parte museológica, nós temos identificados 7 coleções dentro da Biblioteca Central, né? Que são as coleções de máscaras, que está em exposição permanente no Salão da Biblioteca Central. Temos uma coleção de quadros, que é uma verdadeira pinacoteca, com quase 40 quadros, né, em exposição permanente, alguns, outros em salas mais reservadas, né? Temos posters de teatro e de cinema, que também é uma coleção que nós temos na biblioteca. Temos instrumentos musicais, e aí vem uma curiosidade, né? A biblioteca já teve, inclusive, um piano de cauda nas suas dependências, o que causava uma série de problemas, né? Porque nós temos condições de abrigar um número grande de coleções, mas um piano de cauda é deveras difícil, né, de administrar. Nós temos esculturas, nós temos mobiliário, e aí vale também dizer que nós já tivemos em exposição permanente na biblioteca o mobiliário do Machado de Assis, que também era uma coisa muito peculiar, inclusive com a cama do Machado de Assis, e tanto deu problema na mídia, porque uma biblioteca teria uma cama, a cama do Machado de Assis. Essa coleção acabou sendo transferida para a BL, mas ela já esteve um tempo na Biblioteca Central, né? Temos o arquivo pessoal de um antigo reitor, do professor Guilherme Figueiredo, e temos a coleção de arte popular, que é o objeto dessa parceria com o NUGEP, né? Então, são coleções que nós dispomos e que nós temos obrigação de manter dentro da biblioteca, e que só é possível gerenciar e tratar esse material através dessas parcerias, né? Então, por que a biblioteca tem essas coleções? O que acontece é que na Biblioteca Central, quando ela foi planejada pelo reitor Guilherme Figueiredo, ele identificou que no bairro da Urca não existiam equipamentos culturais disponíveis para a população,
e que ele acreditava que um projeto de universidade deveria ser desenvolvido com a biblioteca sendo o coração cultural dessa universidade. E, por conta disso, ele criou toda uma infraestrutura de abrigar coleções dentro do espaço da Biblioteca Central que dessem esse aspecto de centro cultural, né, para a biblioteca. É bem verdade que o professor Guilherme foi um professor da área do Centro de Letras e Artes, né, um escritor com muitos livros publicados, e ele foi adido cultural do Brasil em Paris, no final da década de 60, época em que a ideia de centro cultural estava sendo muito difundida na França, né? E ele trouxe essa ideia para o Brasil. Quando chegou aqui, que começou a trabalhar como professor e reitor da universidade, ele pôde colocar esse projeto em ação. Junto com essa ideia dele, veio, acho que a primeira coleção que realmente integrou as bibliotecas da Unirio, que não material bibliográfico, foi a coleção do Pernambuco de Oliveira, que foi entregue à Biblioteca Setorial do Centro de Letras e Artes. Então, essa primeira coleção ficava na Biblioteca Setorial, e quando a Biblioteca Central foi criada, o espaço da Biblioteca Central foi criado no espaço que ela ocupa hoje, essa coleção veio do Centro de Letras e Artes para integrar a Biblioteca Central. Esse material, logo assim que ele chegou, ele foi colocado em estantes e ficou em exposição permanente. Né? Ele fica no segundo andar, na galeria, que a gente chama de galeria, um espaço aberto que temos no segundo andar, essas obras ficam lá. Só que, dada a quantidade de peças que inclui essa coleção, para a Biblioteca Central ficava muito difícil dar um tratamento organizado e de acordo com as normas internacionais que fizessem com que eles pudessem ser melhor apreciados pela comunidade. Então, durante muitos anos, essa coleção ficou em exposição só com um pequeno inventário, mas nenhuma documentação que fizesse com que aquela coleção entrasse de forma ordenada e padronizada como patrimônio da universidade. Né? Então, essa coleção, ela sempre teve esse desafio, né, de como tornar uma coleção dentro da biblioteca, dentro de uma universidade que possui os cursos, né, de arquivologia, museologia e biblioteconomia, de forma padronizada e dentro do padrão internacional, para que os nossos alunos tivessem acesso a um padrão correto e a população também. Então, esse sempre foi um dilema para a biblioteca. Né? Nós não somos um espaço de exposições por tradição, né? Ou melhor, não somos um espaço, normalmente, de abrigar esse tipo de coleção. As bibliotecas sempre fizeram exposições, mas exposições de seu acervo, acervos emprestados, mas nunca de toda uma coleção museológica. Então, esse era um desafio que pôde ser trabalhado com essa parceria com o NUGEP. Né? Então, eu vejo como um benefício para a universidade, porque vai ter sua coleção devidamente tratada, né? Vejo como uma excelente oportunidade para os nossos alunos, que podem trabalhar com uma situação concreta e diferente do tradicional, que eles possam ver em alguns estágios, né? Mas essa possibilidade de trabalhar
né, com um acervo especial e utilizar de recursos bem atuais, de digitalização, de exposição virtual, isso eu acho que é um ganho excelente para a nossa comunidade. Então, é nesse sentido que a parceria com o NUGEP, no meu entender como bibliotecária gestora, né, é uma excelente alternativa para a universidade trabalhar essas coleções. Então, eu vejo como, num futuro bem próximo, integrar esse trabalho dentro da biblioteca digital da Unirio, porque aí nós teremos condições de dar uma visibilidade maior a esse trabalho, né? E, quem sabe, no futuro, buscar até um selo de patrimônio, né? Patrimônio regional, pela inovação de se ter, né, dentro de uma biblioteca esse tipo de acervo, trabalhado por profissionais da área. Eu vejo como uma grande oportunidade no futuro de reunir tudo isso dentro de um padrão e de uma linguagem nova, né, que nós vimos que dentro desse momento pandêmico, onde fomos obrigados a sair, né, do convívio pessoal, dentro de nossas casas, nós podemos também oferecer esses passeios dentro dessas coleções de uma forma bem organizada e dentro do padrão que é necessário fazer. Então, assim, eu acredito que essa é uma parceria de sucesso e que em breve dará bons frutos. Obrigada, Márcia. Sua fala foi muito importante para percebermos a formação das coleções da Biblioteca Central. Agora passo a palavra para Juliana, que falará da perspectiva do Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias, o NEPA. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Dá licença, meu nome é Juliana Manhães, é um grande prazer estar aqui nessa mesa virtual, nesse encontro online, né, fazendo parte desse projeto dentro da Unirio. E nessa mesa, Cultura Popular na Unirio, a formação, os sentidos e usos das coleções. Bom, agradeço muito a Elizabeth pelo convite e é um grande prazer poder estar aqui para falar desse tema e dessas relações entre a cultura popular e a universidade. Bom, eu sou do Maranhão, eu sou uma brincante das culturas tradicionais, principalmente lá do Boi da Floresta, que inclusive vai ter uma pessoa numa mesa que é a primeira orientanda brincante indígena, né? Que faz o personagem de Índia, né? No Boi da Floresta, que é a Taliene Melônio, que vai estar em outra mesa como detentores. Então, é para mim uma grande satisfação de trazer essa relação entre a universidade e as culturas tradicionais. Eu sou atriz, dançarina, performer e faço parte de 2 núcleos dentro da Unirio, um que é o Laboratório Artes do Movimento, com a equipe de corpo, dentro da Escola de Teatro da Unirio, e outro que é o NEPA, que é o Núcleo de Estudos de Performances Afro-Ameríndias, criado pelo Zeca Ligiero há 23 anos atrás. Ou seja, muita história, muita memória e muitas ações, né? Quando eu penso em coleções, para além do objeto em si, me vem essas pessoas que fazem parte da história do NEPA dentro da Unirio, todas as pessoas, mestres, mestras, artistas, né, que passaram pelo NEPA e que constituem esse chão e essa história que tem o NEPA dentro da Unirio na Escola de Teatro.
Eu posso dizer que o Zeca trouxe desde mãe de santo, a sambista, a mestres como Boal, né, Augusto Boal e Amira Haddad, do teatro, assim como grandes personalidades de Nova York, como Richard Schechner, todos traçando essas relações entre, porque quando eu falo em cultura popular, que, aliás, é um termo já bem... O Antônio Nóbrega disse numa live que está bem cansado esse termo, né? Ele já está tanta resistência que está muito cansado. Então, dentro dessas relações, né, com as culturas tradicionais, e o NEPA ele traz esse estudo e esse processo de formação com as matrizes de cultura africana e com as matrizes de culturas indígenas, seja as indígenas relacionadas ao Brasil ou à América Latina como um todo, né? Então, são muitos trânsitos, né? São muitas tradições. O NEPA ele traz na sua formação a preocupação com essa ancestralidade, com essas tradições, com essas matrizes, e que também dialogam com as nossas motrizes. Então, as coleções, né, que tem dentro do espaço do NEPA, que fica ali na frente do IVL, trazem desde objetos da cultura popular brasileira, como caretas e máscaras, assim como altares, literalmente altares, né, que tem elementos do cristianismo, elementos da cultura africana, elementos da cultura indígena, porque é isso que nós somos, né? Essa amálgama de referências. Mas, para além desses objetos, são os espetáculos, são as performances, são as rodas de brincadeira, né? Essas rodas, elas trazem tambores, elas trazem cantos, elas trazem danças, e é esse cantar, dançar, batucar que firma essa relação desse aprendizado, dessa formação, né, que traz o NEPA a partir da referência primeira de matriz, né, primeira, que é o Zeca Ligiero. E esses sentidos, né, que trazem essas coleções, elas abordam, né, reflexões muito importantes no sentido histórico, né, no sentido social, político e artístico, porque quando a gente traz essa questão da cultura popular ou das culturas tradicionais, permeiam muitas camadas e muitas perspectivas, são muitas peles que a gente está trazendo, para além do objeto em si, que é feito de muitas texturas, né? E aí me vem essas relações com os materiais, né? Do barro, do ferro, do pano, porque essas coleções são feitas por materiais e são construídas por mãos que tecem histórias e que têm memórias e que trazem as suas ancestralidades. Então, os sentidos, eles ficam ampliados, e no caso do NEPA, dentro de uma escola de teatro, é para a criação, é para um ato de criação, né? É para essas relações de estar trazendo as perspectivas que a universidade tem de uma maneira maravilhosa, dessa tríade, né? Que é o lugar de você estar como artista, estar como criador, de você estar como docente, como professor, e de você também ter ali o lugar da pesquisa. Isso tudo como uma tríade sagrada, né? Essa relação entre esses três aspectos, né? É a formação. É isso que a universidade traz com tanta força, né? Essa formação. E que interessante que faz várias tríades, né? O cantar, dançar, batucar, que nas culturas tradicionais, na cultura popular, é tão forte, né? E que traz também essa relação com a performance, né? Que a performance ele é esse lugar do entre.
A performance ela está em toda a relação que se faz, desde o cotidiano à questão artística. Então, o NEPA ele traz esse lugar para dentro da Unirio, nesses 23 anos de história, que é de estar compartilhando esses saberes e trazendo mestres e mestras, inclusive muitas lideranças indígenas, né, que também trazem os seus artefatos, que são as suas memórias, que são as suas histórias, né? A gente tem muitos indígenas que atualmente eles são urbanos, mas que eles carregam em si a sua memória e trazem esses materiais, né? Além disso, eu tenho um percurso, né, de ter vivenciado e morado em Moçambique, a partir da minha pesquisa do doutorado, e o Zeca, ele também tem esse percurso, ele foi comigo para Moçambique, depois ele foi para o Benin, né? Ele viajou em alguns países do continente africano, e a gente trouxe alguns mestres artistas, e a gente continua trazendo, porque atualmente, inclusive, a Escola de Teatro está fazendo um convênio com a Universidade Eduardo Mondlane, lá em Moçambique, isso tudo para mostrar esses paralelos e essa importância e esses sentidos, porque tudo isso é o NEPA, é a escola também de teatro, né, que o NEPA faz parte, e dentro desse processo no NEPA, que eu faço parte, eu construí, na verdade, mais do que eu construí, os estudantes criaram, a partir de uma necessidade interna, né, os estudantes de música e de teatro, o coletivo que chama Matuba, que significa Manifestações Tradicionais Brasileiras, que é o encontro dessas pesquisas, né, artísticas, junto com a necessidade de trazer isso para dentro da universidade. Então, a gente começa a não só pesquisar, quanto a gente começa a fazer várias rodas de brincadeiras, que saudade, né, nessa pandemia, de poder andar por aquele jardim, né, e poder realizar essas rodas de brincadeira, que também são espaços de saberes. Né? Então, sempre essa relação de não necessariamente estar dentro de um espaço, né? Eu acredito que essas coleções elas são, inclusive, para estarem em movimento, né? Essas coleções de objetos e essas coleções de espetáculos e de histórias. Né? O NEPA teve a oportunidade já de fazer algumas exposições da sua própria história, né? Com seus espetáculos, com fotos, com vídeos e com mesas redondas abertas das pessoas que fazem parte dessa história. Então, eu quero contar assim rapidamente um pouquinho também a história do coletivo Matuba, que está fazendo 7 anos, né, esse ano, e que é uma construção coletiva, é uma construção entre os estudantes e que o Zeca Legier apoiou desde o início, né? E que eu atualmente estou coordenando. Então, queria que você soltasse aí, Renato, esse vídeo, que é rapidinho, que traça um histórico sobre o coletivo Matuba. No dia 22 de agosto de 2014, há exatamente 6 anos atrás, nascia um movimento de estudantes da Escola de Teatro e da Escola de Música da Unirio. Essa ação coletiva originou a primeira disciplina optativa unindo essas duas escolas. Foi um movimento potente que levou 14 grupos diferentes com mais de 10 ritmos da nossa cultura popular brasileira. Estamos aí, em tempos de pandemia, nos refazendo e nos reinventando no corpo, nos pensamentos e também nos meios virtuais. Após a pandemia, estaremos voltando ao nosso jardim,
onde as brincadeiras estavam fortemente acontecendo na Unirio. Esse encontro entre mestres corais e também mestres acadêmicos, comunidade e estudantes de todos os cursos e de todas as vontades. Então, é importante, esse vídeo foi feito ano passado, a gente não imaginava que a pandemia iria durar tanto. Nesse momento, esse ano, estamos dando continuidade a esse processo, o que é essa integração da cultura popular com a universidade, a partir de um projeto que é um curso que se chama Encontro de Saberes, Sotaques do Buma Meu Boi do Maranhão, que tem o apoio da cultura da Unirio, e onde a gente traz mestres e mestras de vários sotaques, que são ritmos, estilos dos bois do Maranhão. Está sendo uma experiência interessantíssima, um grande desafio, né, em que a gente está colocando mestres e mestras e grupos para trazerem os seus saberes, e isso vai aparecendo também as suas próprias metodologias, né, e isso está acontecendo agora com em torno de 80 pessoas que são do curso de graduação, de pós-graduação, da comunidade externa de extensão, não só da Unirio, mas de várias outras universidades do Brasil. Então, essa relação do compartilhar é muito o que o NEPA acredita e que o NEPA é, pensando que esses usos, né, não só das culturas tradicionais, mas dessas coleções, que inclusive o NEPA tem uma coleção muito forte de livros relacionados a tudo isso que eu falei de pesquisas, né, dessas performances culturais, e temos um espaço onde tem também um acervo de vídeos muito grande. Então, esse uso, ele é um uso para ser coletivo, ele é nosso. Né? Então, o Matuba já é mais um braço do NEPA, assim como a gente tem outros braços a nível de ensino, pesquisa e extensão. Então, agradeço aqui a possibilidade de estar compartilhando esses saberes, né, e essas relações que eu acredito tanto que são esses diálogos entre a universidade e o entorno e a comunidade e as culturas tradicionais. Obrigada. Obrigada, Juliana. É muito importante essa sua fala, trazendo a relação dos objetos com os detentores de conhecimentos tradicionais. Eu vou passar agora para as rodadas de perguntas. Ivan, pelo seu relato, as coleções do NUMUS, que contêm objetos de cultura popular, permitem também contar um pouco desse processo de colecionismo realizado por professores e pesquisadores nas universidades. Como essas coleções passam de colecionismo particular dos professores e pesquisadores para fonte de pesquisa, sendo alvo, inclusive, de pesquisadores externos? Bom, Jade, como eu estava dizendo, a coleção da Maria Augusta, ela atendia ao interesse particular dela por cultura popular, né? Ela era uma estudiosa e adquiria peças que ela tinha em casa, né? E, ao contrário do Gerardo de Carvalho, ele adquiria essas peças para o suporte das aulas, né? Como objetos de estudo ao longo das aulas. Então, ela tinha essa característica, essa diferença. Mas ambas as coleções, elas foram doadas. A coleção do Gerardo de Carvalho foi doada pela viúva, assim que ele faleceu, em 1975, ainda lá no âmbito do Museu Histórico Nacional, a viúva doou a coleção dele para o curso e que depois veio para o Unirio com a transferência para o sistema universitário. E essa coleção ficou no Departamento de Filosofia e Ciências Sociais até a criação do NUMUS, quando elas foram remanejadas. A coleção Maria Augusta foi doada pela própria
ela foi uma entusiasta da criação do NUMUS, ela atuou muito, ela incentivou muito a criação do NUMUS nos anos de 2005, 2006, 2007, e ela doou em várias levas esses objetos, bem como documentos, fotografias, textos, livros, etc. E essas coleções, hoje, elas são disponibilizadas para os pesquisadores que tenham interesse nesses estudos de cultura popular ou na própria formação em museologia, né? E, então, eles abrem várias perspectivas de pesquisa, seja no contexto da museologia em si, da formação, mas também no que se refere à formação de coleções particulares, né? Elas podem ser trabalhadas por este ângulo também, né? Uma coleção de estudo, uma coleção didática e uma coleção particular, uma coleção pessoal, como no caso da Maria Augusta. Márcia, as coleções da Biblioteca Central, em especial a do Pernambuco de Oliveira, que no GEP faz a documentação e catalogação de acordo com os princípios da museologia, como você mesmo expõe, são coleções oriundas do processo de colecionismo realizado por professores. Qual a função dessas coleções como fontes de pesquisa sobre a história institucional da própria universidade? Olha, eu acredito muito que, como a história da Unirio, né, que trouxe diversas escolas superiores isoladas, né, na década de 60, quando houve a reforma universitária, para criar uma universidade, você traz, junto com essas escolas, a forma de operar e de reunir coleções, né, daquelas categorias de profissionais. Então, é bem curioso ver que as coleções da Biblioteca Central surgem através de dois professores do Centro de Letras e Artes, né, que é o Pernambuco e o professor Guilherme. Então, assim, a identidade da universidade ela está muito atrelada à reunião dessas escolas superiores, né, que deram a origem à Unirio. Cada grupo de profissionais, eles trouxeram a sua forma de atuar e isso criou uma universidade diferenciada, como é a nossa. Então, hoje, existem vários projetos em andamento de você buscar a identidade, né, da universidade através do estudo dessas comunidades, como, por exemplo, tem um trabalho que está sendo desenvolvido por mim, junto com o professor Fernando Porto, né, de buscar o comportamento, né, do colecionismo da área de enfermagem. Então, você acaba vendo que cada tipo de profissão oriunda da universidade tem um perfil, e a reunião desses perfis faz com que a universidade tenha um perfil diferenciado entre as outras instituições que nós convivemos. Então, a identidade da Unirio está relacionada com essas coleções que ela traz e que nem sempre são visíveis para a comunidade. Em paralelo ao que você trouxe, como podemos pensar a questão da disponibilização e da difusão dessas coleções? Eu vejo que a tecnologia hoje vai permitir que nós possamos avançar com relação a isso, porque o grande problema sempre foi você dar acesso e preservar as coleções, né? Então, por exemplo, os objetos que estão em exposição permanente estão sujeitos à incidência solar, à luz, e isso tudo pode vir a
prejudicar esses objetos. Quando a gente pensa em fazer um trabalho que você pode disponibilizar isso através de uma biblioteca digital, de uma exposição virtual, você amplia a possibilidade de acesso e, ao mesmo tempo, você também cria as condições de poder garantir a preservação daquele bem por mais tempo. Então, assim, eu vejo como a tecnologia como um aspecto de grande aliado, né, na disponibilização desses artefatos para a maior parte de pessoas da nossa sociedade e até internacionalmente. Eu acho que esses objetos da nossa cultura popular poderão ser divulgados em outras praças que, de repente, não teríamos condições de fazer. E isso é o verdadeiro papel da universidade e da biblioteca, né? Levar a produção científica e cultural da nossa sociedade para um público bem amplo. Então, nesse sentido, eu vejo que, em breve, nós teremos condições de realizar esse projeto, atendendo o maior número possível de espectadores para as nossas coleções. Juliana, seu relato traz muito da relevância de se pensar pesquisa junto aos grupos de detentores de manifestações de cultura popular. Nesse sentido, como esse contato permite a produção de conhecimentos acadêmicos coparticipativos? Olha, eu tenho tido uma grande preocupação da escuta do que esses detentores, né, que são mestres, mestras, brincantes, esses que vão passando, né, o conhecimento de geração a geração, de como eles se colocam, de como eles falam da sua experiência, da sua arte, da sua cultura. Então, a partir da maneira como eles se colocam, eu busco traçar conceitualmente, né, para trazer isso para a universidade. A gente já tem muitas referências, né, de intelectuais que já fazem isso, né? Como a Leda Martins, da UFMG, que tem um trabalho e uma pesquisa brilhante que traça muito essa relação do tempo espiralado e que, ao mesmo tempo que ela é professora da UFMG, ela é também rainha do Congado. Então, eu percebo que nas entrelinhas das falas, muito poéticas, inclusive, que é desse saber cotidiano, estão lá dentro dessas falas muitos conceitos e muitas questões a serem pesquisadas. E quando esses detentores, né, que é um nome que, na verdade, é um conceito que veio da relação com patrimônio, né, imaterial, esses detentores, eles ficam muitas vezes querendo trazer para a gente uma maneira da gente entender. E eu fico querendo falar para eles, eu quero que vocês falem do seu jeito, eu quero que vocês tragam a maneira que vocês entendam, porque é a partir daí que a gente faz o nosso traçado da pesquisa, né? É a partir dessa relação entre o que é dito e os conceitos que já existem e os novos que vão vir. E percebo que novas metodologias estão se criando, novas maneiras de escrever também estão se criando, e que não só para as artes cênicas, mas para a universidade como um todo, eu acredito que a gente vai descobrindo formatos mais nossos, mais apropriados, né? Então, acho muito rico esse diálogo né? Ivan, você traz dados que permitem entender que as artes populares já eram alvo de disciplinas de museologia desde a década de 40, no curso de museus do Museu Histórico Nacional. Esse dado é muito relevante para pensarmos não só a relevância da museologia no estudo das culturas populares, mas também sobre o estudo da diversidade brasileira. Poderia nos dizer como o NUMUS entende a função social das coleções sob sua guarda hoje?
Bom, eu acho, eu acredito, Jade, que o Numuz ele tem uma importância grande ao coletar e preservar estas coleções, exatamente porque traz essas referências, né, em termos de cultura popular, de como era tratado, né, que não é um fenômeno recente, né? Quer dizer, você pensar em uma disciplina específica de arte popular em 1944, quando o curso ainda, quando o campo da museologia ainda não possuía museus específicos de arte popular, eu acho bastante sintomático, né, desse interesse e da importância que era dada à cultura popular. O mesmo acontecendo com a disciplina de etnografia, de arqueologia, que já tratava de conteúdos de cultura africana, afro-brasileira e indígena, desde 32, quando ela é criada. Então, eu acredito que isso é bastante relevante para o estudo, e isso mostra para gerações atuais, né, que já se pensava nessa diversidade da cultura brasileira nos idos de 30 e 40. Claro que com uma visão, uma ótica diferente, muito fundamentada no nacionalismo, mas, de qualquer forma, não deixa de representar, né, um olhar importante para essa diversidade brasileira. E hoje, na atualidade, esses acervos estão aí, essa história da formação em museologia está aí para reiterar o quanto o museu, o quanto o campo da museologia ele tem que ser pautado na diversidade cultural, no respeito a todas as culturas, né? De forma a não haver nenhuma distinção, nenhum preconceito com relação à cultura, à arte. Então, eu acho que ela tem essa importância também em conscientizar sobre isso e mostrar essa importância, né? E romper com essas distinções entre o que seria uma arte, uma cultura erudita, uma cultura popular. Tudo é arte, tudo é cultura, e todos devem estar no mesmo nível de importância. E isso no museu tem que ser fundamental, né? O museu tem que trabalhar com essas questões de isonomia, de democracia, de cidadania. E essa questão da valorização da diversidade, ela é importantíssima. Márcia, as coleções da Biblioteca Central refletem a atuação de mais de uma unidade organizacional da Unirio, como você mesma expõe na sua fala sobre a coleção do Pernambuco de Oliveira ser originária do Centro de Letras e Artes. Nesse sentido, como a biblioteca entende o potencial de gestão integrada e colaborativa da informação sobre essas coleções? Eu vejo que a tecnologia hoje vai permitir que nós possamos avançar com relação a isso, porque o grande problema sempre foi você dar acesso e preservar as coleções, né? Então, por exemplo, os objetos que estão em exposição permanente estão sujeitos à incidência solar, à luz, e isso tudo pode vir a prejudicar esses objetos. Quando a gente pensa em fazer um trabalho que você pode disponibilizar isso através de uma biblioteca digital, de uma exposição virtual, você amplia a possibilidade de acesso e, ao mesmo tempo, você também cria as condições de poder garantir a preservação daquele bem por mais tempo. Então, assim, eu vejo como a tecnologia como um aspecto de grande aliado, né, na disponibilização desses artefatos para a maior parte de pessoas da nossa sociedade e até internacionalmente. Eu acho que
esses objetos da nossa cultura popular poderão ser divulgados em outras praças que, de repente, não teríamos condições de fazer. E isso é o verdadeiro papel da universidade e da biblioteca, né? Levar a produção científica e cultural da nossa sociedade para um público bem amplo. Então, nesse sentido, eu vejo que, em breve, nós teremos condições de realizar esse projeto, atendendo o maior número possível de espectadores para as nossas coleções. De artes, né? Uhum. Então, como é que a biblioteca entende também uma questão que tem muito hoje na pauta na gestão do patrimônio, dos bens culturais, né? Que é a gestão integrada, colaborativa da informação sobre possibilidades para se fomentar frente a essas coleções. É o trabalho de parceria, como eu falei, a gente só entende esse trabalho com a soma dos diversos olhares dos profissionais que atuam nesse setor, né? Por exemplo, a coleção do Pernambuco de Oliveira tem preciosidades que um profissional da área de informação em bibliotecas não tem condições de avaliar, ao contrário de um profissional da museologia, que vai estudar aquele objeto com outros referenciais e vai destacar a importância daquele objeto de forma que possa ter condições de ser objetos de usufruto, de prazer, de você ver uma exposição, uma questão de prazer mesmo, né? De você estar com uma atividade de lazer, conhecer um objeto particular interessante. Mas, por outro lado, também você vai demonstrar partes, né, informações que não estão visíveis, né, para um olhar leigo, mas você vai mostrar partes que podem suscitar pesquisas em relação àqueles objetos. Então, eu vejo como duas pontas, né, que você pode ter uma exposição que é apenas para trazer um capital cultural maior para os nossos alunos, para a sociedade como um todo, mas também você pode suscitar pesquisas para descobrir mais aspectos em cima da expressão popular, em cima da sua arte e da sua expressão. Então, eu vejo que a coleção Pernambuco de Oliveira ela tem muito essas duas características, né? Você pode olhar para ela só com um interesse momentâneo, né? De curiosidade sobre a produção de uma determinada área do nosso país, né? De uma região do nosso país, mas você também pode olhar aquilo ali como objetos de extrema importância para desenvolver pesquisa, né? Não é à toa que é uma coleção que foi criada, que foi reunida por um homem ligado a artes visuais, né? Um cenógrafo. Então, eu vejo que é nesse sentido de você fornecer diversas possibilidades de uso, né, daquele material, tanto da forma mais individual, do ponto de vista pessoal, de fruição cultural, como também para que você possa desenvolver pesquisas científicas e culturais daquele material. Juliana, qual o retorno efetivo que a universidade deve se comprometer a dar aos detentores de conhecimentos tradicionais, em especial aos brincantes, já que estes são alvo de inúmeras pesquisas acadêmicas? Sobre essa questão do retorno efetivo, que ela é muito importante, né? E que a gente tem que ter muito cuidado, né? Existem muitos relatos dos próprios mestres, mestras e brincantes, os detentores, de pessoas que vão lá, pegam a informação e não dão nenhum retorno, né? Então, assim, eu costumo sempre dar um retorno a nível do que eu produzi, né?
tenho na memória aqui forte quando eu fui para Moçambique, lá nos interiores, e eu tirei muitas fotos e fiz muitos vídeos, e eu devolvi tudo. Falei, toma aqui também para vocês, né? O bruto. Então, isso é uma maneira de dar um retorno efetivo. Outra maneira de dar o retorno efetivo é quando você, no caso, se for um filme, você dá o retorno desse filme, né? Para eles também poderem compartilhar, afinal de contas, é um material muito importante para eles. A gente está vendo isso no Encontro de Saberes, né? A possibilidade de mostrar filmes que outras pessoas produziram, cada um com seus saberes, né? O retorno de literalmente dar nome e autoria a quem trouxe essa informação. Isso é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado de não pegar a informação e dizer que fui eu que falei. Até porque, dentro de um trabalho, de um artigo, de uma pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, é muito mais forte e potente se você diz de onde veio e não sendo só de você, tendo esse cruzamento, fica muito mais firme essa relação entre a universidade e as culturas tradicionais. E outra coisa que é muito importante é o lugar da sobrevivência. Como que esses grupos, esses detentores vivem? Como nós, que precisamos ganhar dinheiro para conseguir sobreviver, né, nesse mundo capitalista, que é o mundo que nos move. Mesmo não sendo o mundo que move esses detentores, porque temos muitas cosmovisões de mundo que vão para além dessa relação com o dinheiro, é muito importante pagar, é muito importante dar esse dinheiro. E isso é uma questão que o Encontro de Saberes, ele também está muito preocupado. O Encontro de Saberes é um projeto criado por José Jorge de Carvalho, há mais ou menos uns 10 anos atrás, em que esses detentores vão dar aula dentro das universidades, recebendo como doutores, né? E hoje em dia existem mais de 10 universidades do Brasil e universidades até fora do Brasil. Essa relação de que eles também têm o saber e que não precisaram galgar esse processo acadêmico, porque o saber deles está na própria experiência de vida. E eles recebem como professores doutores. Outra coisa muito importante e que aqui no Brasil já está acontecendo, né, bastante, mas não ainda como é necessário, são os títulos, né? Que também é importante os títulos, né? Os títulos de doutor honoris causa, que traz honra, reverencia, né, esses detentores com os seus saberes, dando o título. Também é importante, né? Então, acho que esses são vários recursos e várias maneiras de poder dar um retorno efetivo, né? Assim como nós vamos nessas comunidades, né, fazer essa pesquisa em loco, eles também têm interesse de vir até nós e conhecer a nossa estrutura. Então, acho que isso também é um retorno efetivo. Essa relação, isso é uma coisa que eu acredito muito e tenho feito no meu percurso de 3 anos de Unirio, né? Eu estou como professora titular há 3 anos, mas eu já venho, enfim, sou filha da Unirio, já venho desde o mestrado também acompanhando todo esse processo da extensão e com o NEPA, essa importância de trazer, mas de também levar os estudantes para essas outras escolas, esses outros espaços de saberes. Então, eu acho que esses são várias ações e retornos efetivos para esses detentores. Agradeço mais uma vez, em nome do NUGEP, a presença dos convidados. Gostaria de convidar a todos e todas a visitarem a galeria e os estandes da exposição, assistirem às 2 outras mesas, além do nosso site nugepunirio.org, para conhecer mais sobre os trabalhos que nós desenvolvemos e seguirem a gente nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo do YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite, e até a próxima!